Olá, meus amores. Bom dia ou boa tarde, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade nas nossas atividades de ciências. Então, hoje nós vamos ver o ar. Então, vamos lá para a nossa apostila, onde nós temos o elemento ar. Só que depois que eles aprenderam muitas coisas sobre a água, eles ficaram com uma dúvida. Aí o Ita pergunta: a água no solo, nos rios, nos lagos e nos mares. E no ar? Também existe água? O que você acha? No ar tem água? Sim. E por que a gente não consegue ver essa água? O que você me responderia? Ah, entendi. Vamos ver se você acertou. Então, o pai de Ita disse aos meninos que a água presente no ar está na forma de vapor. Quando a mamãe lava a roupa, que a roupa está úmida, a mamãe coloca a roupa no varal. Depois de um tempo, a roupa seca. Por quê? Porque aquela água, ela evaporou, certo? Então, é a água que evaporou dos rios, dos lagos, mares e oceanos que a gente não pode observar. Então, ele pergunta assim: e como podemos perceber a existência do ar se não podemos vê-lo? E essa pergunta, o que você responderia? Como que a gente pode confirmar que o ar existe se a gente não consegue vê-lo? Vamos pensar. O que você responderia para o Ita? Quer dizer, para o Massaro. Olha lá o que o pai explicou, o pai do Ita. O pai do Ita explicou que não é possível ver o ar, mas podemos percebê-lo em diversas situações, como nas folhas de uma árvore balançando, no enchimento dos pneus. O pneu precisa de ar. Quando o papai vai andar de carro lá, ele precisa verificar se o pneu está com ar. Por isso que ele faz a calibragem. O pneu da bicicleta também, se ele tá murcho, não dá pra gente andar. E até na hora que a gente enche uma bexiga, a gente joga ar lá dentro. Outras formas que a gente pode conhecer, quer dizer, perceber o ar, é através do vento, né? Então a gente vê lá nas duas imagens o vento batendo nas árvores e as suas folhas balançando de um lado e para o outro, e também no cabelo da menina. Agora, número 2, você vai pensar e vai escrever aí. Que outras formas você consegue observar que o ar existe? Escrevam. Aí os meninos continuam conversando e ele fala assim: Massaro, o ar é essencial a todos os seres vivos. Sim, o ar é necessário para a nossa respiração. Nós precisamos respirar. E quanto mais ar puro tiver, melhor ainda. Porque quando o ar está poluído, a gente pode sofrer algumas doenças com isso. Então, Massaro tem razão. Não há como os seres vivos existirem sem respirar. A camada de ar que envolve o planeta Terra é chamada de atmosfera. Tudo que envolve o nosso planeta é chamado de atmosfera, certo? E aí ele finaliza dizendo que o ar é composto por diferentes elementos, entre eles o oxigênio, o nitrogênio, o gás carbônico e o vapor de água. Aí nós vamos entrar no solo. O nosso planeta, se a gente pega lá, pensa no globo terrestre que a gente viu na sala várias vezes, nós podemos observar que ele é dividido em azul e o marrom, a terra, né, o solo. Então, o globo terrestre de Massaro e Ita estava quase pronto, eles estavam quase finalizando. Faltava apenas terminar de pintar a superfície da terra, que é onde a gente pisa. Construímos nossas casas, cultivamos alimentos. Tudo isso é chamado de solo. Além da gente construir nossa casa, cultivar alimentos, o que mais você pode fazer no solo? Pensa e responde a questão número 3.
o solo e todo o material sólido da crosta terrestre, ou seja, ao redor, como as rochas, formam a litosfera. Então, o Massaro, ele está continuando a conversa com o Ita. E aí o Ita fala assim, Massaro, sabemos que toda água existente no planeta ou é doce ou é salgada. Será que o solo também tem diferença? Boa pergunta. Será que o solo tem diferença? Tem, é claro que tem. E aí nós vamos observar por meio dessa experiência. Aí ele fala para a gente pegar amostras de diferentes tipos de solo, pá, saquinhos, plásticos, né? E ele fala para a gente dar uma volta ao redor da escola, né? Um passeio em torno da escola. Só que, infelizmente, nós não estamos juntos. Então, a Pro deu uma volta no quintal dela e achou esses dois tipos de solo no quintal dela. Notem que um é mais escuro, é pretinho, e ele é mais seco, ele é marrom, tá bom? Então, foram esses dois tipos de solo que eu encontrei aqui no meu quintal. E aí, refletindo sobre esses dois tipos de solo, eles são iguais ou são diferentes? Você vai assinalar. Uma das características que me ajudaram a perceber que os solos são iguais ou diferentes, eu completo a frase. Foi o quê? Foi a... O que eles têm de diferente? Um é preto e um é marrom. Então, foi a... Você vai colocar aí, certo? Ah, mas eu posso andar no quintal da minha casa e achar a terra e fazer da minha experiência própria lá da minha casa? Pode, tá bom? Vai ser muito legal. Então, ao realizar o experimento, você deve ter notado que as características dos solos são diferentes. A cor é uma das características mais fáceis da gente observar, pois há solos de cor marrom, vermelha, cinza e até amarela. Olha a nossa imagem aí com os diferentes tipos de solo. Olha só, nós podemos observar aqui, ó, só o matinho que a gente consegue captar quando a gente está andando. Porém, olha embaixo dele quantas tonalidades diferentes de marrom eu tenho nesta imagem. E olha nesta, tem amarelo, tem vermelho, tem um marrom mais claro, um marrom mais escuro. Então, os solos têm vários tipos de cores. E aí nós vamos conhecer cada um desses solos. Nós temos o solo arenoso. Olha só, arenoso, lembra areia. Isso mesmo, o principal componente desse solo é a areia. E esse tipo de solo deixa a água passar com facilidade. Quando a gente vai na praia, a gente quer fazer lá uma piscininha, a gente pega a água do mar e joga, o que acontece com aquela água? Rapidamente ela é absorvida. Por quê? Porque esse solo não consegue segurar a água. Ele chupa a água rapidamente, tá? E quase não tem plantinha que consegue viver neste solo. Algumas somente plantas sobrevivem. Nós temos como exemplo as palmeiras e os cactos. Depois nós temos o solo argiloso. Argiloso lembra argila. Muito bem, quem acertou. Então, ele consegue reter a água depois das chuvas. É aquele solo que às vezes a gente olha e depois de uma chuva ele está com um monte de poça d'água, né? Por quê? Porque ele retém, ele segura aquela água, ele não consegue chupar rapidamente. Então a água vai sendo absorvida bem devagarzinho, certo? E aí o que acontece com ele quando ele seca? Depois que ele puxa aquela água, que ele tá seco, bem seco, esturricado, porque já tem dias que não chove, a maioria desse solo, ele acaba rachando. E aí as plantinhas que conseguem sobreviver lá naquele solo,
as raízes, o que que acontece? Elas quebram, porque o solo rachou e a parte onde fica a raiz acaba quebrando. Então, as plantas acabam morrendo. Esse tipo de solo não é bom para a agricultura, ou seja, para plantar. Apesar do café poder ser cultivado nele. O café é um tipo de planta que consegue manter nesse solo. Depois nós temos o solo preto, esse que a Pro achou no quintal dela. Esse solo preto. Ele é chamado de solo umífero ou de terra preta. Por quê? Porque ele tem restos de vegetais e animais. Ele absorve bem a água sem deixar que esta se acumule. E ele possui nutrientes, ou seja, ele tem vitamina para a plantinha. Então, ele é ótimo para a hora de fazer uma horta, quando a mamãe quer fazer uma horta em casa, fazer um jardim. Este é o melhor solo para isso, certo? Porque ele tem vitaminas. Depois nós temos o solo calcário, que lembra o quê? O cálcio. Então, é um solo que tem muito cálcio, que é um componente mineral usado na correção do solo. Como neste tipo de solo está em grande quantidade, não é adequado o plantio. Então, como tem muito cálcio, não dá para plantar nada. Apesar que na imagem nós temos várias árvores lá em cima, mas é um solo que possui muito cálcio, então não dá para plantar, fazer agricultura, não dá para utilizar esse solo. Depois nós temos o solo massapé. Olha que nome diferente. Ele é formado também por grãos de areia e argila, é uma mistura desses dois tipos de solo, argila e areia. E ele também é bom para plantar cana de açúcar. E o solo lá embaixo? Olha a cor deste solo. É o solo de terra roxa. Deveria ser terra vermelha, né? Porque ele está mais para vermelho do que para roxo. Mas o nome dele é solo de terra roxa. E também dá para plantar café. E olha lá, tem a cor vermelha. Então, acho que a gente podia mudar esse nome, né? Alguém podia pensar nisso. O que você acha? Então, com base nessas informações sobre o tipo de solo, você vai responder a questão número 1. E então, algum desses tipos de solo foi encontrado em torno da sua escola? Então, a Pro encontrou esses dois. O preto, que é, vamos voltar, que é o solo umífero, e eu encontrei este aqui, tá? Olha só, este marronzinho aqui, que recebe o solo arenoso, tá bom? Então, se você deu uma caminhada em volta da sua casa e achou outro tipo de solo, você vai escrever sobre o seu solo, certo? Depois nós temos no mundo da tecnologia, plantação em curvas de nível. Você já ouviu falar o que é curva de nível? Ele faz um papel muito importante. Por quê? Porque é uma técnica que pode ser aplicada para aproveitar melhor um solo em terreno elevado, em terreno alto. Então, o agricultor tem menos problemas naturais, como a erosão, pois essa técnica facilita a infiltração da água da chuva no solo e o seu escoamento. O que é erosão? É o desgaste do solo pela chuva, pelo vento, é quando a terra já está fraca, aí ela começa a ter a erosão. Então, olha só a imagem de uma plantação em curvas de nível. Olha só, ele foi o quê? Fazendo como se fosse um meio círculo, né? Ele plantou de forma diferente da que a gente costuma observar.
Depois nós temos outras leituras, uma leitura muito importante sobre os índios, tá? Nós vamos aqui no caso fazer uma comparação do que a gente já viu na outra matéria. Então, nós vamos ver sobre as terras indígenas, que o Ita conta para o Massaro que os indígenas são donos das terras que ocupam e que esse direito é garantido por lei, porque tem um artigo na Constituição Federal que garante esse direito aos índios. Então, você vai observar, vai ler com atenção o artigo 231, para que depois você possa responder as questões 1 e 2. Aí, nós temos o exercitando logo em seguida. Então, vocês vão nomear os recursos naturais que aparecem na imagem aqui. Que recurso natural é esse que a gente não consegue ver? E este? E esse aqui que a gente acabou de ver agora. No exercício número 2, você vai colocar D, se a palavrinha se referir, se a água se referir a doce, e S, se ela se referir a água salgada. A número 3 é um complete. A número 4, a número 5 são perguntinhas que você vai ler e vai responder. A número 6, nós temos um enigma. Você vai ter que decifrá-lo. Para isto, basta trocar os símbolos pelas letras. A número 7 é um desenho, onde você vai comprovar que o ar existe, desenhando onde você pode comprovar que o ar existe, de que forma, você vai fazer um lindo desenho. A número 8, nós temos aí uma embarcação e você vai fazer uma setinha mostrando qual é a parte desta embarcação que permite que o vento a movimente. Onde será que está, hein? Eu acho que você já sabe. Então, você vai fazer uma setinha. Ah, eu posso pintar o desenho? Pode, tá bom? A número 9, olha esse solo que o avô do Urbano mostrou para ele depois lá que teve uma chuva no sítio. Olha como esse solo ficou cheio de água, todo empoçado, não dá nem para andar nesse solo. Então, que tipo de solo é esse? E por que você acha que esse tipo de solo recebe este nome? E para finalizar, a número 10, o Urbano quer fazer um lindo jardim na casa dele, né? Ele quer plantar nos vasinhos. E aí, qual é a terra melhor para ele procurar, para ele comprar? Qual é o tipo de solo que ele deve utilizar? Olha lá, lembra que eu falei do solo que tem bastante nutriente? É esse solo. Olha a dica, hein? E aí você vai colocar por quê? Combinado? Então, nós continuamos. Eu aqui, você aí na sua casa, fazendo a lição com muita atenção. E se você precisar da minha ajuda, a Pro está aqui para te ajudar. Um beijo e fiquem com Deus.